Graça e paz, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito de um texto em Lucas capítulo 6, do versículo 46 a 49, que diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que constrói uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu conta daquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Esse texto é bem claro, diz respeito de questões não somente doutrinárias, mas questões fundamentais. Pessoas que não praticam aquilo que Deus ensinou, aquilo que Jesus deixou entre seus ensinamentos, e a insensatez que esse fato representa. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o construtor insensato, porque uma construção, ela demanda tempo. Uma construção, ela requer um certo esforço. Nós podemos notar aqui, esse construtor insensato, ele levou tempo para construir a sua casa. E aqui, casa é uma analogia da própria vida. Então, se ele construiu a sua casa, se a casa representa a própria vida dele, eu acredito que essa construção, essa representatividade aqui de construção, diz respeito a uma vida religiosa. Porque assim como uma construção de uma casa, ela levou tempo para ser construída, ela é exibida para quem passar, para quem olhar. As pessoas podem ver aquela construção, as pessoas vão admirar aquela construção. Pode ser uma construção muito bonita, muito bem elaborada, pode ser uma construção que tem uma estética muito agradável. E a vida religiosa é assim, ela apenas diz respeito à aparência. Às vezes a pessoa vai na igreja, às vezes a pessoa tenta manter uma aparência ali no que diz respeito a vestes ou costumes, liturgia da igreja e qualquer coisa relacionada a isso. E imagina o trabalho, né? Imagina quanto tempo a pessoa não vem vivendo dessa forma, assim como esse construtor, o exemplo desse construtor que passou um tempo construindo a sua casa. A pessoa que é religiosa, a pessoa que dedica a construir essa aparência religiosa, ela também leva tempo para fazer isso. Às vezes ela tá lá na igreja, ela vai na igreja religiosamente, ela às vezes exorta as pessoas, às vezes ela tenta corrigir, tenta instruir, porém de forma muito vazia. Baseada em quê? Se ela não tem alicerce, baseada no próprio ego, baseada nos próprios padrões morais, naquilo que ela considera correto ou não. Um construtor que teve todo esse trabalho para construir uma casa em cima do chão, sem um alicerce, esse construtor, ele não imaginou que tivesse a necessidade de ir mais profundo do que aquilo, que aquela simples aparência, aquela simples experiência religiosa, experiência aparente que ele estava tendo ali, precisava ir mais fundo. O ego, ele faz você se contentar com aquilo que você aparenta ser, simplesmente para confortar aquilo que o seu coração quer, aquilo que o seu eu interior pede. Quando nós agimos conforme o construtor sensato, nós cavamos. O alicerce, principalmente no exemplo que Jesus deu, porque o solo daquela região onde Jesus habitou ali, ele é um solo rígido. Cavar, por mais que aquela camada ele tenha uma camada arenosa, mas tem camada de solo aí um pouco mais rígida, até chegar na camada de rocha, onde seria fincado os alicerces, daria um pouco de trabalho. E o pessoal naquela época não tinha as ferramentas e os recursos que tem hoje. Então, a representatividade de você cavar para manter seu alicerce firme na rocha, ela é muito mais significativa naquela época do que hoje. Imagina você cavar um alicerce, eu não sei, dentro do exemplo que Jesus deu, quantos metros quadrados tinha aquela casa, mas vamos supor que fosse uma construção grande. Daria muito trabalho, porque os recursos eram limitados, mas deu mais trabalho, demorou um pouquinho mais, requereu um pouco mais de esforço daquele construtor, sofrimento, cansaço. Ele pagou o preço, ele tinha um preço a pagar, mas ele prosseguiu, fincou os alicerces na rocha, a base estava bem sólida, firme. Ele construiu a parte superior, a parte aparente, embora possa ser mais simples talvez, mas ela está alicerçada na rocha, ela tem princípios firmes trazendo isso para a nossa vida, princípios verdadeiros de Cristo, aquilo que Cristo demonstrou. É a construção, ela resiste a qualquer tempestade, como a nossa vida pode resistir se tivermos alicerçado em Cristo, resistir a qualquer tormenta, a qualquer adversidade, problemas que podem ocorrer, mas nós resistimos se tivermos com os alicerces firmes em Cristo. Amém?